Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Grandes Sagas DC Comics. Esse é o quarto vídeo dessa nova série aqui do canal, onde eu vou abordar todas as sagas DC Comics no pós-crise em ordem cronológica. Já falei de Crise nas Infinitas Terras, de Lendas, da saga Milênio e hoje nós vamos de Odisseia Cósmica. A edição que eu tenho em mãos é uma publicação que foi lançada pela editora Panini Comics no ano de 2015. Tem um ótimo acabamento gráfico, olha só, edição em capa dura, realmente bem bonita a edição, material que conta com papel couché de boa gramatura, cerca de 204 páginas coloridas, compilando a minissérie original em 4 partes numa edição de volume único. Odisseia Cósmica já havia saído no Brasil em formato americano como minissérie também em 4 partes pela editora Abril Jovem. Depois ganhou uma republicação pela editora Panini em Grandes Clássicos DC. Teve esta edição também, saiu pela editora Eagle Moss e ganhou uma nova republicação da Panini dentro da série Grandes Eventos DC. Nós temos aqui uma publicação que vai contar com um dos grandes mestres das sagas cósmicas, Jim Starlin, com arte de Mike Mignola, ele que já estava chamando a atenção por conta do seu estilo artístico, e vai contar ainda com Garzon e Olife. Antes de eu comentar essa publicação, acho que é preciso contextualizar um pouquinho essa história. Jim Starlin já tinha feito sucesso na Marvel Comics, principalmente na ala cósmica da editora. Ele também já tinha trabalhado com o Mestre do Kung Fu, mas foi ali com o título do Adam Warlock, do Capitão Marvel, com o Anual dos Vingadores, o que reunido ficou conhecido aqui no Brasil, pelo menos, como a Saga de Thanos, que eu resenhei recentemente, dentro do quadro As Grandes Sagas Marvel, que é basicamente um espelho aí em relação às grandes sagas DC. Então ele veio agora trabalhar para a DC Comics. E o Jim Starlin era um grande fã de Jack Kirby, o criador do Quarto Mundo dentro da DC. E se você acompanha a cronologia DC Comics, sabe que a parte cósmica da editora nunca foi lá muito forte. Você tinha algumas coisas mais pontuais, com exceção, obviamente, da Legião dos Super-Heróis, mas que se passa há muito tempo no futuro. Então, excepcionando o Quarto Mundo do Jack Kirby, que aí sim você tem uma mitologia cósmica muito rica, você tinha poucas coisas da DC Comics explorando realmente o universo cósmico da editora. Os próprios Lanternas Verdes, eles não tinham grandes aventuras fora do planeta Terra, era tudo mais concentrado dentro do nosso planeta. E depois da grande crise nas Infinitas Terras, os personagens cósmicos da editora começaram a dar as caras, tanto que na publicação Lendas, o grande articulador por trás de tudo foi o Darkseid, mas na minha opinião ele não está exatamente muito bem escrito. Agora, nas mãos aqui de Jim Starlin, que é um cara que domina muito bem essa seara cósmica e sendo um grande fã do Jack Kirby, ele consegue entregar um Darkseid muito bem caracterizado, imponente e ardiloso. Além disso, dentro da saga Odisseia Cósmica, nós temos mais um grande fã de Jack Kirby, no caso, o artista Mike Mignola. E você sente claramente a inspiração nos trabalhos do Jack Kirby, principalmente naquela linha mais geométrica do traço do Mike Mignola. Enfim, nós temos aqui uma obra que vai estabelecer o Quarto Mundo de Jack Kirby dentro da cronologia DC pós-crise. Então várias bases agora são montadas dentro dessa publicação que vão ser exploradas posteriormente dentro de outras publicações da DC Comics. Agora sim, vamos comentar a saga Odisseia Cósmica, mas aqui um alerta. Eu costumo soltar spoilers dentro desse quadro Grandes Sagas DC e Grandes Sagas Marvel também, porque eu quero entrar em detalhes com relação a alguns aspectos da história. Se você eventualmente não leu a publicação, recomendo voltar em outra oportunidade, mas já posso adiantar que é sem dúvida uma das melhores sagas da DC Comics, beleza? Mas enfim, do que se trata a Odisseia Cósmica? Nós vamos ter o novo deus Metron fazendo alguns experimentos e ele acaba encontrando a antivida,
que é basicamente o objetivo de vida de conquista de Darkseid. Não havia exatamente muitos detalhes, informações sobre a antivida, e o Metron acaba descobrindo a duras penas que a antivida é uma entidade consciente. E é aí que começam os problemas. Essa entidade não tinha acesso à nossa dimensão, mas durante justamente essa exploração do Metron, ocorre uma fissura dimensional, fazendo com que essa entidade antivida ela venha também para a nossa dimensão. E ela, obviamente, como o próprio nome diz, quer simplesmente dizimar o universo. Assim ela vai se dividir em 4 partes e vai se espalhar em 4 planetas diferentes, de forma a destruir não só esses planetas, mas todo o sistema solar à sua volta. E esses planetas selecionados pela antivida são a Terra, no sistema solar, o planeta Han, né, do Adam Strange, Alpha Centauro é o sistema, Thanagar, né, do Gavião Negro, que fica localizado em Talisos Menor, e Shang-Chi Pegaron. E não são planetas e sistemas solares escolhidos à toa. Eles seriam como bases ali do universo DC Comics, que se forem destruídos, vai gerar uma reação em cadeia, destruindo todo o universo. O Darkseid, que acabou encontrando o Metron num estado catatônico, consegue explorar a mente do novo Deus e descobre, né, sobre esse experimento, a passagem de uma dimensão através de uma fissura para a nossa pela antivida. Aqui a divisão em 4 até chegar nos planetas. O Caçador de Marte também explora aqui a mente do Metron e reflete tudo o que aconteceu para os heróis que foram selecionados pelo Darkseid. Então nós temos aí, né, o grande soberano de Apocalipse tomando a iniciativa de chamar não só heróis, mas firmar uma aliança com Nova Gênese, justamente para impedir a destruição do universo. Mas nós estamos falando de Darkseid, que é um cara muito estrategista, ardiloso. Obviamente, ele tem interesse na captura da antivida. E aí ele vai fazer a seleção de heróis, dividindo eles em dupla para irem nesses planetas e impedirem a destruição desses sistemas solares. Obviamente, diante da situação de ter o Darkseid na jogada, vai gerar desconfiança dos heróis. E a primeira coisa que o Superman faz ao chegar em Nova Gênese é atacar o soberano de Apocalipse. Olha só. Aí o Pai Celestial vai colocar panos quentes, vai ter também uma explicação sobre o surgimento de Nova Gênese, de Apocalipse, situando muito bem o leitor e também, obviamente, sobre a antivida. Tem ali uma relação, né, na criação do quarto mundo com a antivida. E aqui o Darkseid vai explicar todo o seu plano, né, a divisão ali dos heróis, cada um que foi convocado. Aí nós vamos ter a divisão das duplas para cada planeta. Em Thanagar ficou o Superman e o Orion. Em Han, a Estelar dos Novos Titãs e o Magatron, que é um novo deus. Em Shang-Chi nós vamos ter o Caçador de Marte e o Lanterna Verde John Stewart. E no planeta Terra, mais especificamente em Gotham City, nós vamos ter o Batman e o Forrageador, que é um novo deus que acaba sendo menosprezado pelo Orion, né? Que é filho de Darkseid, mas vive em Nova Gênese por conta daquele acordo de paz, né? O Senhor Milagre acabou indo para Apocalipse, enquanto o Orion foi para Nova Gênese, a troca ali dos filhos. E nós vamos ter também a participação do Etrigan, que até esse momento ele estava separado, né, do humano Jason, que dava graças a Deus de não ter um demônio dentro do seu corpo. Mas, diante das circunstâncias,
eles vão precisar ser unidos novamente. Existe um plano B caso os heróis não consigam parar, né, essas 4 partes da antivida. Então o Darkseid, obviamente, né, ele vai ter uma outra saída para tentar parar a destruição do universo e quem sabe, né, conseguir conquistar o seu maior objetivo, que é a própria antivida. O Jim Starlin ele vai criar uma obra bem objetiva, sem enrolações, tanto que é uma minissérie em apenas 4 partes. Os diálogos são bem feitos, caracteriza muito bem os personagens, não tem aquela descrição enfadonha, diálogos longos que eventualmente acabam travando a leitura. E o dinamismo da arte do Mike Mignola também funciona muito nessa publicação. Eu sei que muita gente pode olhar com uma certa estranheza o estilo artístico do Mike Mignola, que tem realmente uma arte bem estilizada, mas dentro dessa publicação eu particularmente achei que funcionou muito bem. E é legal ver aqui, por exemplo, o Superman e o Orion agindo juntos, sendo que né, é um pacifista e o outro, ele é um cara beligerante, né? Imagine, ele é filho de Darkseid, tá no sangue dele o combate. A Estelar e o Magatron, que acabam fazendo uma dupla mais alinhada, vamos dizer assim. Aqui nós temos o Caçador de Marte e o John Stewart, né? Com o Lanterna sendo arrogante, soberbo, mostrando, né, todas as vantagens do seu anel, que ele pode até resolver toda a situação sozinho, e isso vai trazer graves consequências, algo que vai acompanhar o personagem até os dias de hoje. Basicamente, ele subestimou a antivida, que tinha instalado essa poderosa bomba na cor amarela, que ou era pelo menos na época, uma das fraquezas dos Lanternas Verdes. E aí ele não teve como conter ou parar, né, a contagem regressiva, o que levou ao fim de todo um sistema solar. Bilhões de pessoas acabaram morrendo. E o que é interessante em grandes sagas, eu até falei isso em relação à publicação Guerras Secretas, né, em relação às grandes sagas Marvel, é que uma grande saga, ela tem que mudar o status quo, ela tem que gerar certas consequências, seja criando personagens novos, seja modificando os que já existem, trazendo traumas ou qualquer coisa nesse sentido. E nessa publicação nós teremos também isso, seja com relação ao próprio exemplo do John Stewart, seja com a volta, a união do Jason com o Etrigan. Olha só. Bela arte, né? Muito bonita essa página aqui. E o que também é muito bem explorado pelo Jim Starlin, que veio depois a escrever, né, várias publicações do Homem-Morcego, inclusive o clássico A Morte de Robin, é que o Batman, ele já desconfiando, né, de segundas intenções do Darkseid, seleciona um poderoso personagem DC para ficar de olho ali, né, no Rei de Apocalipse. E esse cara, ele vai ser fundamental, né, para impedir que a antivida destrua toda a dimensão DC Comics. Além disso, nós temos aqui uma das passagens mais memoráveis de Odisseia Cósmica. Eu diria até, dentro das grandes sagas DC Comics, é realmente um momento dramático, muito emocionante, quando nós temos aqui um parademônio em Gotham City que estão tentando explodir, né, uma bomba que vai simplesmente dizimar o sistema solar, e vão entrar em cena o Batman e o seu parceiro forrageador para tentar impedir com que a antivida alcance o seu objetivo. E eles vão levar um pau, galera, até gerar o sacrifício do forrageador, que sofria todo aquele menosprezo do Orion. E na parte final, quando
o Batman vai relatar o que aconteceu, né? No fato do forjador ter se sacrificado para salvar todo o sistema solar. Ele comenta aqui, e aí o Orion fala, ora, vejam só, quem imaginaria que um insetoide prestaria para algo? Aí ele leva uma porrada no rosto aí do Batman, que tá puto, né? O nome dele era Forrageador. Daí o Orion sai de cabeça baixa aqui, um aprendizado que até o Pai Celestial deixa para ele. Mas enfim, galera, nós temos aqui uma grande saga DC redondinha, que caracteriza muito bem os personagens, que traz consequências para o universo DC, seja até mesmo com o estabelecimento de uma forma mais consistente do Quarto Mundo, com Nova Gênese, com Apocalipse, o Darkseid, essa rivalidade com o Pai Celestial, o Orion e outros novos deuses. Então realmente o Jim Starlin aqui entrega um trabalho muito, mas muito interessante, com essa arte caprichadíssima do Mike Mignola. Eu acabei aqui nem revelando como a entidade antivida acabou sendo contida e quem era aquele personagem que o Batman escalou para simplesmente ficar de olho, né, no Darkseid, porque também não preciso dar tantos spoilers aqui, mas realmente tudo funciona de uma maneira muito bem coordenada pelo Jim Starlin. Ele realmente manja dos Paranauê em relação ao universo cósmico, seja da Marvel, seja da DC Comics. Então nós temos aqui realmente uma grande saga DC Comics que vale a pena, na minha opinião é uma das melhores. E que nota então que eu dou para Odisseia Cósmica? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9, mais próximo aí do 9. Eu indico a publicação para vocês, realmente um trabalho muito bem feito pela dupla Jim Starlin e Mike Mignola. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e no próximo vamos estar falando de Invasão, uma saga que eu considero aí superestimada e que tem a sua qualidade. Já posso adiantar para vocês, beleza? Um abraço para todos e fui!